Ele dizia: meu filho, olhe para mim, presta atenção, não converse. Ele dizia: meu filho, eu vou te falar uma coisa, ore, leia a Bíblia, ame os irmãos, frequente o santuário e o resto Jesus fará. Orar, ler a Bíblia, amar os irmãos, frequentar o santuário e o resto Jesus fará. Meus irmãos, a oração é tão vital, é tão importante para as nossas vidas, é como se fosse o alimento material para o nosso corpo físico. A oração é tal qual a água que dessedenta a nossa sede física. A oração é sumamente importante para o cristão. Jesus nos deu um grande exemplo de orar, ou de se prostrar e se colocar diante de Deus em oração. Ele nos deu um grande exemplo. A oração, ela tem sido um veículo ou um meio pelo qual nós podemos conversar com Deus. Deus ouve todas as nossas orações. Diga após mim esta frase, diga assim: Deus ouve, diga. Deus ouve todas as nossas orações. Agora responder, diga assim, agora responder, diga. É só com Ele, é de acordo com a vontade dEle. Amém, igreja? A Bíblia diz em Jeremias 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A oração foi a base inicial da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha algumas características que nós encontramos nas Escrituras. A primeira delas era uma igreja de oração. Aliás, a igreja de Deus iniciou debaixo de oração. Se nós olharmos para o evento do Pentecostes, os irmãos perseveravam unanimemente. Coloca aqui Atos 1, verso 14. Os irmãos perseveravam unanimemente em oração, diz o texto sagrado, e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Veja que a igreja primitiva era uma igreja que orava. Era uma igreja que orava. Em Atos 4:31 está escrito: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31, este texto que citei para os irmãos. A oração é fundamental. A igreja primitiva era uma igreja que orava, era uma igreja que tinha firmeza doutrinária, era uma igreja que tinha assiduidade no templo, não faltava nas reuniões no templo, nos cultos. Era uma igreja perseverante, era uma igreja que tinha comunhão com todos, tudo em comum, diz a palavra. Era uma igreja que evangelizava. Atos 5:42 fala que evangelizava publicamente e de casa em casa, nas praças e de casa em casa e publicamente. A igreja primitiva, portanto, foi uma igreja que iniciou com oração. E esta é a palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. A oração nos leva a experiências profundas com Deus. Quando nós oramos, coloca aqui na tela Mateus 6, verso 6. Quando nós oramos, diz um autor, que nós vinculamos as nossas fragilidades às potencialidades divinas. Eu ouvi ali um glória e um Deus eterno. Eu vou repetir esta frase, que é tremenda, para que você perceba a importância da oração. Quando nós oramos, nós vinculamos as nossas necessidades, as nossas fragilidades, as potencialidades divinas. Em outras palavras, meus amados irmãos, quando nós oramos, nós vinculamos as nossas fraquezas ao poder altissonante do nosso Pai. Ele está aqui nesta noite para te abençoar e te dar vitória, e acima de tudo, te fazer consciente mais ainda da necessidade de orar. Existe
a Bíblia fala a chamada oração do quarto. Existe a oração individual, que é a oração do quarto. Mateus 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Diga assim, entra no teu aposento. Diga, igreja. É a oração do quarto. Aposento é a oração do quarto. Aposento é aquela oração em que você faz no aposento ou no quarto a oração particular. A oração onde só você e Deus mantém ali aquela ligação tremenda. É nesta oração em que Deus trata conosco e nós vinculamos as nossas fragilidades às potencialidades de Deus. A oração, ela tem que ser vista. Presta atenção neste texto, nesta palavra que cito. A oração tem que ser vista como sendo, amado, um ato de adoração. Quando oramos, nós adoramos a Deus. A oração é um ato de adoração. A oração, ela tem poder criativo e a oração tem poder modificativo. Eu quero que você entenda esta palavra que eu estou falando. Quando nós oramos, nós adoramos. Não existe ninguém que ora sem adorar. Se você orar sem adorar, está perdendo tempo. Nós oramos adorando. Amém, igreja? Amém. Nós oramos adorando. 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 Aliás, a raiz da palavra oração no original, ela tem a ideia de adoração. Quando nós oramos, nós adoramos a Deus. Aliás, este é o fator essencial, primordial, iniciante de quando nós nos prostramos diante de Deus para conversar com Ele, para dialogar com Ele, para falar com Ele. Amém, igreja? Amém. A oração implica em adoração. Quando nós vemos na Bíblia palavras como sendo 1 Pedro 1, verso 3, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a oração começa com exaltação a Deus. Nós poderíamos dizer que a oração, ela tem 5 pontos essenciais. O primeiro é o alvo, que é Deus. Deus é o alvo. Segundo, a mediação. A mediação é Jesus. Oramos em nome de Jesus. Não se pode orar ao final de uma oração e dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. A mediação da oração é Jesus. Deus como alvo, Jesus como mediador e o Espírito Santo como agente divino, inspirador, fundamentado na palavra e debaixo do sangue. Esta oração, a oração tendo estes 5 requisitos bíblicos, não há demônio nos céus. Não há demônio dos céus, nas hostes, as chamadas hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, que possa interromper uma oração, que possa impedir uma oração de chegar até a presença de Deus. Deus como alvo, Jesus como mediador, o agente divino inspirador, o Espírito Santo, a palavra como sendo a base, o fundamento da nossa oração, e o sangue de Cristo como sendo a cobertura de tudo isso. Sabe o que é que acontece? A tua oração chega até a presença de Deus e Ele ouve e responderá se for da sua vontade. Amém, igreja? Amém.